Olá, meninos e meninas. Hoje de manhã eu estive com vocês nas aulas e agora à tarde estou gravando a aula da quinta-feira de Geopolítica. A aula da quinta, dia 6/8 de 2020, e o tema é Cidade Sustentável, né? O segundo artigo da revista que nós estamos usando de Geopolítica, né? E começa na página 78. Na verdade, é um artigo dividido em 6 páginas, né? Mais 3 assuntos principais. Na página 78 e 79, vai falar das conferências sobre o desenvolvimento econômico inclusivo e sustentável. Então, vários eventos que são citados aqui como eventos importantes nessa área. Logo no início, está falando que o desenvolvimento industrial, no primeiro parágrafo, né, inclusivo, deve ser orientado para reduzir a pobreza. Ou seja, aquela ideia de que a pobreza depende justamente da produção, né, do desenvolvimento industrial, mas não qualquer desenvolvimento industrial, e sim um desenvolvimento industrial sustentável. No segundo parágrafo, está reafirmando que a redução da pobreza por meio das atividades produtivas, a capacitação dos países em desenvolvimento para que possam participar do comércio global e o auxílio para que tais nações dominem metodologias de produção de energia limpa para alavancarem o setor industrial. Então, são três aspectos, né, desse desenvolvimento sustentável da produção, da indústria. Cita ainda na primeira coluna aqui da página 78 a Conferência de Lima, no Peru, que aconteceu em junho de 2019 e que foi uma conferência promovida pela ONU justamente para falar do desenvolvimento industrial sustentável, para discutir esse item. Nessa conferência estavam presentes 700 participantes de 30 países da América Latina, Ásia, África e Europa. Então, com uma boa representatividade, né, discutindo esse tema do desenvolvimento sustentável, da indústria sustentável aí também. Um dos itens citados aqui é a cooperação Sul-Sul, ou seja, os países pobres, né, chamados países do Sul aí, cooperando entre si, e também a cooperação dos países do Norte em relação aos países do Sul, porque os países desenvolvidos têm condição de repassar tecnologias já desenvolvidas para esses países em desenvolvimento, subdesenvolvidos na região sul. Na última coluna aqui da página 78 está falando do programa de parceria do Brasil com a OIT, Organização Internacional do Trabalho, para a promoção dessa cooperação Sul-Sul, né? Então imagina Brasil e um país africano, né? Argentina com um país africano também, ou os próprios países da América Latina entre si. Isso é muito importante que haja essa cooperação. Mais para frente no artigo vai dizer que o que deve mover essa relação é justamente a cooperação e não o interesse, né? Aquela ideia assim, eu vou fazer negócio com você porque assim eu vou ganhar. Essa é uma visão capitalista, claro, mas no que diz respeito ao desenvolvimento sustentável, é importante que eu compartilhe as ideias que eu tive e que também o outro compartilhe as ideias, no sentido de que nós dois possamos nos desenvolver. Então é um conceito um pouco difícil de ser compreendido até no mundo competitivo, capitalista. Aí fala que em março também teve na Argentina, né, em Buenos Aires, a segunda conferência de alto nível das Nações Unidas para a cooperação Sul-Sul, né, ou seja, países do Sul cooperando com o país do Sul. Já na página 79, está dizendo que os parques industriais têm um potencial único de contribuir eficientemente para o desenvolvimento industrial inclusivo e sustentável. Veja que isso é interessante porque antes a indústria sempre era vista como vilã, né? A indústria que polui. Mas aí esse é um conceito de que a indústria pode ser um grande auxílio, na verdade, né, para o desenvolvimento sustentável. Por fim, ainda na página 79 aqui, está dizendo que no Fórum de Davos, na Suíça, que aconteceu em 2019,
houve um espaço muito grande para essa questão do desenvolvimento industrial sustentável. E interessante que aqui fala também das empresas financeiras, né, que devem se preocupar com isso. E que o Banco do Brasil, né, um banco aqui do nosso país, foi considerado vou até ler o termo aqui, ó. O Banco do Brasil foi considerado a instituição financeira mais sustentável do mundo. Está entre as top 10 corporações mais sustentáveis do ranking global. Então olha que interessante, né? Uma empresa financeira, um banco aqui, considerado a empresa financeira mais sustentável do mundo, tá? E aqui diz por quê? Porque ele é uma empresa que tem baixa emissão de carbono, eficiência no uso dos recursos, busca a inclusão social. Então é isso que faz uma empresa ser considerada sustentável. Na segunda parte do nosso artigo, aí na página 80 e 81, vai falar das cidades inteligentes. Então o Brasil recebe um empreendimento para oferecer ao mesmo tempo desenvolvimento econômico e qualidade de vida. E que a primeira cidade inteligente aqui, no meio da página 80, né, na única coluna aí que tem coisa escrita, vai falar de São Gonçalo do Amarante, que é próxima a Natal, né, capital do Rio Grande do Norte, que é chamada de Smart City Natal. Uma cidade projetada para 16 mil pessoas e com tudo que se pode ter de melhor. Eu vou dar umas dicas aqui do que ele cita. Olha, utilizar a tecnologia como forma de propiciar maior bem-estar, né, para os moradores. Então a Smart City Natal ali, City, né, tem parques e calçadas 100% acessíveis, vídeo monitoramento pelo celular de toda a área lá, bicicletas e carros controlados por aplicativos, iluminação pública de LED que reduzem 70% o gasto, ilhas de coleta seletiva de compostagem comunitária, quer dizer, alguns locais ali onde os moradores vão deixar os seus resíduos sólidos, digamos, não os recicláveis, né, os outros, para fazer a compostagem ali. Torneiras com fechamento automático em áreas comunitárias, enfim, é uma experiência, né, brasileira, a primeira cidade inteligente aí, claro, uma cidade pequena, 16 mil habitantes ali na Grande Natal, e que diz que as cidades que ostenta, né, os primeiros lugares no ranking de cidade inteligente aí é Nova York, Londres e Paris, obviamente cidades que a gente conhece bem, como as mais importantes, entre as mais importantes do mundo. E aí vem 9 critérios que definem como uma cidade pode ser considerada inteligente. Isso é com relação ao capital humano, quer dizer, as pessoas que ali moram, a qualidade, né, intelectual, a acessibilidade que essas pessoas têm a todos os recursos, coesão social, quer dizer, convivência entre pessoas de diferentes classes sociais, idades, qualquer diferença ali é absorvida por essa coesão social, economia, quer dizer, uma cidade inteligente tem uma economia bem desenvolvida, governança, sem corrupção, certificação que comprova a qualidade dos serviços, né, uma governança de, como a gente diria, de primeiro mundo, meio ambiente, ou seja, tudo que acontece na cidade respeita o meio ambiente, mobilidade e transporte, uma cidade que tem facilidade para as pessoas se deslocarem e sempre respeitando poluição, a questão da poluição, né, do meio ambiente, planejamento urbano, então sempre tem coisa perto de onde eu moro, ali as coisas que eu vou precisar, conexões internacionais, aeroportos, comunicação com o mundo todo, né? E acesso à tecnologia. Então, se tiver tudo isso, óbvio que Nova York, Londres, Paris são cidades que têm isso em boa medida, né? E aqui na página 81 também está falando da internet das coisas. Então, teve uma entrevista com o Kevin Aston, que é o engenheiro alemão que foi o primeiro a falar disso, né? E esse quadrinho amarelo aqui embaixo,
que ele está dizendo o que é a internet das coisas. As coisas têm que estar interligadas, né? Não precisa de um ser humano para fazer essa interligação. Então, eu vou dar um exemplo bastante prático, acho que talvez já tenha dado em aula. Se você tiver um sensor na geladeira, já existe essa tecnologia, né? Que detecta ali que a caixinha de leite foi retirada e não foi reposta em 30 minutos, por exemplo. Ela foi programada para dar 30 minutos ali de intervalo. Se não foi reposta, a geladeira, o sensor vai indicar que acabou o leite. E aí, como ela é ligada à internet, ela já vai pedir para entregar leite. E aí, no caso, o dono da casa pode deixar programado que toda vez que for pedir, já pedir, sei lá, uma dúzia de leite, né? Então, olha que interessante, não precisa nem se preocupar em fazer a lista de compras, né? É lógico que é um item aí, né? Dos outros itens seria um pouquinho mais difícil da geladeira perceber todas as coisas, mas não é impossível, né? O sensor pode fotografar e pedir aquilo que está faltando, enfim, isso é um dos exemplos sobre a internet das coisas. E a última parte, né, a terceira e última parte aqui na página 82, 83, está falando da gestão de municípios sustentáveis. Então diz que a sustentabilidade impacta diretamente a qualidade de vida dos cidadãos em razão de permitir o desenvolvimento econômico sem deixar de preservar o meio ambiente. Então é assim, não é não ter desenvolvimento econômico, é ter sim o desenvolvimento econômico, mas respeitando o meio ambiente. E cita aqui um caso bastante absurdo. O Rio de Janeiro resolveu fazer o autódromo no Rio de Janeiro, lá na página 83. Criaram um autódromo na floresta de Camboatá, que é uma área de Mata Atlântica preservada. E aí a justiça embargou a obra, né? Falou, olha, não pode, né? O governo federal queria fazer um autódromo numa área de preservação ambiental. Isso traria vários prejuízos. O juiz lá no decreto colocou supressão da flora, tiraria parte da mata, desequilíbrio do ecossistema, possibilidade de processos erosivos e comprometimento da fertilização do solo. Então, essa não é uma obra sustentável. Ah, mas ela vai trazer recursos financeiros para a cidade. Sim, mas essa é a diferença. Uma cidade sustentável, um município sustentável é aquele que traz desenvolvimento econômico sem agredir o meio ambiente. Nós temos isso e as gerações futuras também devem ter. Então, isso é o artigo de cidade sustentável que nós comentamos hoje.